Olá, tudo bem? Boa tarde. Isso aqui é uma videoaula do professor Leandro Reginaldo para apoios CWU. Tá. Esse vídeo aqui vou colocar no link, vai estar no canal do YouTube, só estou mostrando uns trechos, falando um pouco sobre tópicos avançados de área da computação. Então, o que é Web Proxy, como funciona esse conceito? Esse vídeo vai dar uma série de ideias importantes. Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos aqui no curso de Tópicos Avançados de Engenharia de Computação 2. Dando sequência no conteúdo da disciplina, nós vamos abordar um tópico sobre Proxy Web. Na verdade, qual período, por exemplo? Então, aqui... Controle de acesso é uma das práticas bastante... Então, o básico aqui que ele põe é controle de acesso, comunitário para bloquear tudo, permitir o que é necessário. Alguns privilégios. Bastante recomendáveis, também por limitação de acesso um pouco mais na pilha, um pouco mais abaixo na pilha TCP/IP. Então, vou pegar alguns trechos do vídeo, para não ficar muito longo. Access Control List, tá? Lista de controle de acesso. No vídeo ele retrata também um pouco sobre a questão de filtragem, pacotes. Então é interessante estar observando esses conceitos. O que a informação flui pela internet, TCP/IP, enviar através de pacotes, é algo bem importante. Então, basicamente, essas listas de controle de acesso de trabalho padrão, mensagem de pacote, são normalmente usados como a primeira defesa. Funcionamento do pacote. Que a gente chama de endereço IP. Então, uma combinação de que informação entra ao proxy. Aqui ele também fala sobre dois tipos de padrões de visão: ACL padrão, filtro baseado em IP. Ele fala sobre implementando um servidor proxy com SCID. SCID permite compartilhamento de vários nós, servindo como intermediário entre eles a internet, algo bem importante. Então vou pegar só uns trechos, mas interessante depois da pessoa olhar os links e ver com calma os conceitos aí. Aqui ele fala sobre SCID, filtragem, proxy com SCID, bem interessante. Por exemplo, tá? E fazer alguns testes colocando seu próprio notebook como um proxy, tá? Então você aqui ele pode fala brincar com o SQUID, né? Criando que é o SQUID, os recursos. Tá. Aqui implementando o servidor proxy, usando Debian, Ubuntu, são conceitos Linux. Permissões, algo bem importante. Relacionada a HTTP, tá? E uma permissão aqui, em que, por exemplo, o gerente vai poder fazer tudo. Tá? Então, na permissão que pode ou não ser utilizado, as permissões no servidor. Permite tudo para o gerente. Tá? Vou negar algumas informações, né? Então, não é incomum eu tratar. A parte de permissão. Aqui ele vai mostrando alguns comandos. Ó. Uma lista de acesso aqui que eu permito. Né? Então aqui, possível inverter a regra, forma que são bloquear tudo e liberando acessando determinados sites. Permitido. Então, eu libero o que eu quero e bloqueio. Tá? Então, só vou, como o SQUID lê linha a linha, ele vai enxergar aqui, isso aqui primeiro, vai ler, e o resto ele vai negar. Certo, então ver o que pode permitir e o que vai negar. NAI ou allow, né? E a lista de IPs bloqueados. Tá? Bloquear palavras incluídas na URL, por exemplo, tudo está na URL, Facebook, Teams, enfim. Tá? Adicionar uma regra contendo a localização do arquivo, né? E por aí vai. Tá, toda a questão de bloqueio bem interessante. Tá? Eu posso também customizar mensagens de erro, né? De modo que toda vez que eu tentar acessar alguma coisa que eu não consegui, o proxy emitiu uma mensagem de erro customizada. Tá? Bom, reforçando, os proxies... Aqui ele fala de questão-atividade, ambiente de aprendizagem, mas isso não vai envolver a gente. Vamos dar uma pausa, vou comentar o outro. Esse vídeo aqui vai ser em volta de 10 minutos, vai dividir em alguns. O objetivo desse vídeo é a orientação para o estudo. Um componente que eu estou lecionando, Computação Web 1, e os links referência para os alunos. Tá?
Esse aqui é um segundo vídeo, também da engenharia da computação. Bem-vindo de volta, agora a última aula de tópicos avançados de engenharia de computação. A ideia aqui é continuar discutindo. Esses vídeos aqui, eles tratam um pouco sobre computação, nuvem, data center, virtualização, como isso tudo vai envolvendo. Essa aula é bem interessante. O professor Marcos Simplício é uma referência, doutorado em segurança, formação na USP, e é legal você entender todos os conceitos aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos continuar esse vídeo falando os conceitos aqui, alguns trechos que ele coloca. O conceito de nuvem, só que olhando um pouco mais o que tem por dentro. Na aula passada eu falei que vocês não sabem, o usuário não sabe o que está por trás. A ideia é essa, dar uma certa transparência, ou melhor dizendo, opacidade, né? Porque você não consegue ver o que está por trás. Só que, enfim, como profissionais da área, é interessante saber o que tem por trás de uma nuvem. Essa é a ideia da aula de hoje, falando basicamente de estrutura de data centers e virtualização, conceitos de virtualização. Então, bom, a nuvem é um grande repositório de recursos com cara de limitados. Você consegue alocar novas máquinas, o quanto você quiser, sob demanda. Tá, vamos continuando. Como é que o provedor consegue essa mágica de, como assim, qualquer quantidade de máquinas ele vai suportar? Então, tem dois conceitos importantes para conseguir fazer essa mágica. O primeiro deles é data center, que eu vou explicar um pouquinho, e o segundo, virtualização em si. Então, não sei se vocês já viram essa foto em algum momento, mas é uma foto interessante do data center do Google. Aqui você tem alguns pontos que chamam a atenção. O data center em si é basicamente um lugar onde você coloca os computadores. Uma boa parte do custo dos data centers e uma parte importante da infraestrutura que você tem é a parte de refrigeração e energia. Então você pode ver que enquanto os computadores ficam nessa região aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, vai 1/3 do tamanho da área de computadores, você tem uma área só de refrigeração do sistema. E mais do que isso, são dois, é sempre replicado. Pode ver que eles são parecidos, não é por acaso que eles são parecidos, de fato as estruturas são replicadas, porque se acontecer algum problema nesse data center inteiro, você tem um segundo centro que está um pouquinho separado do primeiro, que provavelmente não vai sofrer os mesmos problemas, né? Por exemplo, se tiver uma queda de energia que afeta esse pedaço, deve ter uma rede de transmissão separada nesse outro pedaço, porque não cai os dois. O dimensionamento de data center exatamente por conta disso. Se você tem sucesso, a demanda aumenta, você vai precisar de mais máquinas físicas. E se você não tem sucesso, enfim, a demanda fica muito abaixo da sua capacidade, você acaba desperdiçando. Como é que a nuvem ajuda nisso? A ideia da nuvem é exatamente equilibrar a demanda e a capacidade. Quanto você precisar. Então, suponha que você contrata um serviço em nuvem. Temos aqui uma capacidade total bem acima do que vai ser o pico em si. Se você faz isso e aloca exclusivamente para um usuário um certo conjunto de máquinas, você tem uma capacidade fixa, você acaba desperdiçando uma quantidade bem grande de recursos, toda essa parte azulada aqui. Quando você está num cenário com nuvem, com esse dinamismo de, não, se essa máquina virtual não está sendo utilizada, eu simplesmente coloco esses recursos para outras máquinas. Você consegue ter um equilíbrio muito maior entre a capacidade e a demanda. Você deixa um pouquinho acima da demanda a capacidade para aquele serviço especificamente. E todo o resto da capacidade você pode alocar para terceiros. Você pode alocar para um outro projeto, se for uma nuvem privada, você pode alocar para outros usuários, se for uma nuvem pública. Então, é interessante o mote da nuvem, a motivação para você fazer esse tipo de coisa, um sistema em nuvem, é exatamente equilibrar capacidade e demanda. Aqui tem até um exercício. A mesma qualidade de serviço que no... Dimensionando a capacidade, ele mostra alguns cálculos, alocação dinâmica, tolerância, atrasos, bem legal aqui. Vou fazer mais os comentários, depois vou passar para a gente vai fazer um outro vídeo de apoio,
Mas a ideia aqui é só, esse vídeo é uma orientação. O intuito é a pessoa estar vendo, estão no link, e fazer um aprofundamento. Rodando dentro de uma mesma máquina Essa física. parte aqui fala de Cada máquinas máquina virtual virtuais. é como se fosse uma máquina física, só que ela não sabe que ela está executando em cima de um monitor de máquinas virtuais. Ela acha que está rodando em cima de um hardware que uso do que esse hardware aqui. Você tem, por exemplo, nesse hardware de baixo, 4 núcleos, você fala para a máquina virtual 2. Ela tem capacidades semelhantes, contanto que as duas não executem tudo ao mesmo tempo, não vamos ter problema. Então aqui, ó. Aí ele fala um pouco o tipo de virtualização, ó. 7, 1 e 5, algo do gênero. A linguagem não é a mesma. Assim, as instruções que um videogame manda para o hardware são... Aqui no vídeo também o tipo, ó, tira por hardware. Então ele põe vários comentários bem demorando muito. interessantes. Especializado para fazer isso. Então ele ajuda na virtualização em si, por exemplo, traduzir instruções mais rapidamente, ou facilitar esse mapeamento que eu falei entre a máquina virtual e a máquina física. Então é bastante comum isso acontecer também, principalmente em sistemas em nuvem. Compra-se muito hardware especializado para virtualização, porque é a base para qualquer sistema em nuvem. E a paravirtualização é um pouquinho diferente. Poxa, eu vou ter que ficar fazendo tradução no monitor de máquinas virtuais? Será que não é mais fácil eu alterar cortar essa parte, meio finalizando aqui os conceitos. Não daria para simplesmente aqui, ó, virtualização container. É uma utilização no sistema operacional, menos camadas para chegar ao hardware. Melhor uso de recursos homogêneos. Praticamente em cima do sistema operacional, como processos separados. Você tem alguém bem interessante que faz esse gerenciamento para garantir que um processo não vai conseguir enxergar o outro, né? Esse isolamento é importante dentro de máquinas virtuais. Mas, enfim, como essas aplicações precisam só do sistema operacional nativo mesmo para executar, não é tão heterogêneo em cima do que elas vão executar, você consegue fazer isso de uma forma bastante eficiente. Por exemplo, suponha que você precisa abrir um arquivo qualquer dentro de um cenário de virtualização com máquinas virtuais. O que vai acontecer é que você vai ler o arquivo, jogar para o cache do sistema operacional nativo e aí subir isso para o cache dos sistemas operacionais que estão dentro das máquinas virtuais. Né? Passar aqui. E fez um comentário legal sobre como dá para fazer aqui ele fala no Linux, ó, colocar mais máquinas, mais visualização containers, densidade mais leve, necessidade. Isso é bem interessante. Mesma máquina física. A parte chata é que isso funciona principalmente para sistemas razoavelmente homogêneos, né? Enfim, a aplicação container tem que enxergar o que está por baixo e tem que ser praticamente igual para todos os containers. Então você perde um pouquinho nessa flexibilidade, mas se o seu sistema é homogêneo, faz bastante sentido fazer isso. São diferentes pedaços de um software, por exemplo, diferentes serviços que compõem o mesmo software. Então, basicamente isso que eu tinha para mostrar por dia. Essa parte, então, final, ele começa a fechar alguns conceitos. É um vídeo, assim, de orientação, fiz alguns apontamentos, mas o interessante é estar assistindo o link. Eles vão estar, os links vão estar aqui no canal, na descrição. Assistam, peguem conceitos, são bem interessantes. Os alunos da turma de CW1 e tal, pode fazer a anotação, montar um resumo, fazer anotações no caderno que vai ajudar aí na compreensão. Obrigado aí, se inscrevam no canal.